Hoje queria falar-vos aqui de uma dinâmica que tem a ver com o queixume. As pessoas que se queixam constantemente e têm um discurso, como eu poderei chamar, desgraçadista. Portanto, é o queixume e o desgraçadismo. E esta reflexão que aqui partilho convosco tem a ver com o facto de alguma experiência que eu fui adquirindo com pessoas que lidam diariamente com o queixume, com esse desgraçadismo. São pessoas que lidam com familiares, com companheiros ou companheiras, mães, pais, que têm essa dinâmica de comunicação, muito queixume, muito desgraçadismo. Não é fácil, como poderão imaginar, antes pelo contrário, é complicado lidar com alguém que está nessa permanente dinâmica de comunicação, de queixume, de desgraçadismo, de catastrofismo, de grande negativismo, etc. Então, uma amiga minha, cliente minha, fez-me essa pergunta que me levou a pensar, partilhar aqui um bocadinho esta resposta convosco e já agora também gostaria de lançar essa ideia para quem me está a ouvir. Alguma questão que queiram que eu aborde, pronto, dentro daquilo que me for possível e dentro da experiência que eu tiver, eu agradeço as perguntas que me colocam como um tema para podermos refletir aqui nestas conversas. Então, antes de propor algumas ideias sobre como lidar com esse queixume barra desgraçadismo, eu gostava de partilhar convosco primeiro duas áreas que são importantes para também nos podermos posicionar de uma forma diferente em relação a este queixume e este desgraçadismo. Um primeiro quadrante tem a ver com o compreender. Compreender esse queixume, compreender essa linguagem catastrofista, negativista, etc. É bom lembrar que as pessoas, digamos que iniciaram essa forma de estar, de comunicar, provavelmente tendo uma dor antiga que nunca foi validada. Ou seja, uma das variáveis que eu tenho encontrado, pessoas que estão neste registro de queixume, umas vezes inconsciente e em piloto automático, tem a ver com um sofrimento que pode até remontar à infância. Um sofrimento e uma dor que nunca foi legitimada, validada e, portanto, esse queixume vai sendo um grito, um eco do passado, no sentido de resgatar esse reconhecimento. Este é um aspecto importante neste primeiro quadrante da explicação do queixume. Um outro aspecto que também pode ter a ver com a questão da educação. A forma como nós observamos os adultos a reagir às contrariedades e às adversidades, portanto, a forma como eu observo a minha mãe, o meu pai ou um outro adulto de referência, eventualmente recorrendo, digamos assim, a esse desabafo permanente que se torna um queixume, eu, criança que observava isso, posso também adotar como uma estratégia para, digamos, lidar com essas contrariedades e adversidades. Também é importante lembrar, a propósito disto, que na sociedade portuguesa, nesta cultura, há uma espécie de estranha sensação de orgulho de carregar uma cruz. Não é? Tem muito a ver com esta herança judaico-cristã, de carregar a cruz. É quase que às vezes uma espécie de concurso entre a minha cruz é maior que a tua. Portanto, a questão da educação e a questão também desta influência a nível cultural de que é suposto nós carregarmos uma cruz e, portanto, já que carrego uma cruz, carrego-a como uma espécie de medalha. Também é importante lembrar, neste primeiro quadrante, tentando explicar aqui esta dinâmica do queixume, um terceiro aspecto. Poderá, de facto, ser uma forma que a pessoa tem de calmar, de alguma forma sublimar a sua dor. No entanto, essa forma de sublimar a dor, ela vai ganhando vida própria e, a determinada altura, transforma-se num piloto automático que, em vez de acalmar a dor, vai retroalimentando a dor. Ora, isto torna-se uma dinâmica inconsciente, um piloto automático sobre o qual a pessoa não tem controle. E já cheguei a conhecer algumas pessoas
que de facto, felizmente para elas, já não têm razão para se queixar, pelo menos no momento presente da vida delas, não têm grandes questões de saúde, portanto, sofrem mais a nível emocional e o problema, ou o maior problema delas, tem de facto a ver com o queixume, o queixarem-se. A determinada altura, o queixume não é uma forma de sublimação da dor, mas torna-se uma forma de incrementar a dor. Ou seja, é mais o sofrimento que é trazido do que a sublimação da própria dor. Também é interessante observar um quarto aspecto, neste primeiro quadrante do compreender o queixume. Ele pode ser usado também como uma forma de chantagem emocional. E isto aqui também é importante lembrar que as pessoas podem estar a fazer isto não de uma forma consciente, mas é uma forma de manter aqueles que a pessoa quer mais próxima, portanto mais próximos dela, e usam-se o sofrimento, a dor, como uma forma de manter as pessoas mais próximas. Atenção, não me entendam mal quando digo que esta coisa do queixume e do discurso desgraçadista pode ser uma conversa de um manipulador. Não. Muitas vezes é uma dinâmica totalmente não consciente. É num piloto automático. No fundo é uma ratoeira, uma armadilha que a pessoa cria para ela própria e da qual não consegue sair, porque nem sequer tem consciência que está nela. Portanto, este é um primeiro quadrante que eu gostaria de partilhar convosco sobre algumas possíveis explicações que estarão por trás dessa dinâmica de queixume e de um discurso desgraçadista. Depois, num segundo quadrante, também é importante lembrar porque é que algumas pessoas sofrem tanto com esse discurso desgraçadista. Ou seja, quem recebe esse tipo de mensagens, porque é que sofre tanto com ele e eventualmente não consegue ser mais indiferente. Bom, algumas ideias que eu gostava aqui de lembrar. Se durante anos e anos, desde a infância, a adolescência até à jovem adultez, a pessoa em causa foi confrontada com essa dinâmica de um queixume permanente, de um desgraçadismo, de um negativismo quase presente todos os dias, atenção que isto gera um desgaste muito grande. Não é? Portanto, o ouvir estas dinâmicas de queixume, este desabafo negativo, faz com que se acumule uma certa dose de frustração e às vezes um sentimento de impotência. Portanto, a criança, o adolescente e o jovem adulto que vai ouvindo esta dinâmica quase permanente de dor, de sofrimento, fica naturalmente ou compreensivelmente mais sensível a este aspecto. E atenção que este pode ser um aspecto que se relaciona com uma outra dinâmica que já aqui falei noutras conversas, que é o facto de nós sermos manipuláveis através dessa bondade, através da bondade do ser humano e essa sensibilidade maior que alguns de nós podem ter em relação à dor, ser usada como uma forma de nos manipularem. Portanto, se no passado desta pessoa que é impactada com esta comunicação desgraçadista já havia esse historial de contacto com essa dinâmica, portanto, compreensivelmente haverá uma maior sensibilidade. Também pode ter acontecido uma dinâmica exatamente contrária, ou seja, durante a educação, todas as pessoas à sua volta foram extremamente pragmáticas, portanto, com uma resiliência muito grande e, de facto, essa dinâmica do negativismo, do desgraçadismo, do catastrofismo, era algo que não fazia parte das referências da educação. No entanto, isto gera um outro efeito interessante de observar, que é, não tendo eu sido confrontado com este tipo de dinâmicas na minha infância, quando as observo na minha idade adulta, serei menos tolerante a elas. Portanto, atenção, que pode também haver este aspecto. Ou seja, não é só um contacto permanente com este tipo de comunicação que me leva a estar mais sensível, pode também ser a total ausência de contacto com esse tipo de referências. Em relação às possíveis estratégias que aqui
gostaria de partilhar. Pronto, no fundo, relembrar uma ou duas que as pessoas, se calhar, já vão usando no seu dia a dia. Mas gostaria de vos lembrar que para adotarmos estas estratégias é importante olhar para a pessoa que está à nossa frente numa ótica de não julgamento. E por isso eu dei estas ideias previamente sobre o que poderá estar por trás desse comportamento de queixume e desgraçadismo comunicacional. Mas também algumas ideias para se compreenderem a si próprios, no sentido de perceberem alguma menor tolerância em relação a este tipo de discurso. Posto esta nota introdutória, gostava então de lembrar 4 possíveis estratégias. Uma possível estratégia, que é aquela que mais vezes as pessoas espontaneamente usam, é ouvir, tentar ressignificar, encorajar, trazer à pessoa que vai fazendo esses desabafos uma outra perspectiva. Pronto, no fundo, aquilo que muitas pessoas eventualmente já fazem, tentando animar, tentando encorajar, mas muitas vezes isto vai resultando num tipo de comunicação que se repete e é extremamente desgastante, porque a pessoa que vai mantendo esse discurso negativo é como se não absorvesse essas perspectivas mais positivas. Portanto, este é um método, é um procedimento que muitas pessoas adotam, naturalmente, tentando animar, tentando encorajar. O problema é quando a pessoa que o faz é diariamente confrontada com este tipo de desafios. Ou seja, isto torna-se extremamente desgastante e gera um grande cansaço a nível emocional, mas de facto é o que muitas pessoas fazem. Um segundo procedimento que muitas vezes se observa é o silêncio, é o tentar ignorar, é o não dar importância àquilo que a pessoa está a dizer, mas no entanto, quem vai recebendo essa mensagem vai ouvindo, e aqui este esforço de tentar não dar importância, no fundo, vai também ser extremamente desgastante. Se calhar não tanto como o primeiro, enfim, mas é também igualmente desgastante, porque apesar da pessoa, neste caso, que vai ouvindo esse tipo de comunicação, manter-se em silêncio, ela vai ouvindo, e com aquilo que vai ouvindo, obrigando-se ao silêncio, umas vezes por respeito, ou porque acha que não deve, enfim, comentar aquilo que está a ser dito, que às vezes até se pode sentir culpada por fazê-lo, se estiver a falar de um pai ou de uma mãe, mas esse silêncio obrigado é um silêncio que desgasta bastante. Também aqui, em relação ao silêncio, há uma outra possibilidade, não tão desgastante, mas é um silêncio em que nós ignoramos conscientemente, de uma forma pedagógica, lembrando porque é que a pessoa que está a recorrer àquele tipo de comunicação o faz. Portanto, aqui é um outro tipo de silêncio. É um silêncio, digamos que pedagógico. Um silêncio tentando ignorar aquele discurso, ou seja, não reforçando positivamente, não dando razão à pessoa para o manter. É um outro tipo de silêncio mais consciente, mais, digamos, mais pedagógico, no sentido de uma forma subtil, mas igualmente eficaz, dar a entender à pessoa que aquilo que está a ser dito, trazido, desabafado, talvez não tenha o efeito que esse nosso interlocutor estará à espera. Portanto, é um outro tipo de silêncio, eventualmente menos desgastante, porque é um silêncio mais consciente. Uma terceira estratégia possível é a psicologia inversa. E a psicologia inversa, o que é que isto quer dizer? Podemos, à semelhança do que um dos mestres da hipnose sugeria, espelhar, acompanhar, conduzir. O que é que isto quer dizer? Se a pessoa vem até nós com esse discurso negativo, catastrofista, nós podemos temporariamente alinhar e até replicar esse tipo de discurso. Ou seja, sermos igualmente negativos, sermos igualmente catastrofistas, sermos igualmente desgraçadistas e alinhamos, digamos que de uma forma estratégica,
nesse tipo de comunicação da pessoa. O objetivo deste tipo de estratégia é de, digamos, de alguma forma, distrair a pessoa sobre o efeito, digamos assim, de desabafo, de retroalimentação do problema, quase que dando a entender que aquilo que a pessoa está a dizer talvez não seja assim tão importante, mas que seja uma coisa mais banal, ou seja, não nos sentindo também tão afetados por esse tipo de mensagem, damos a entender que estamos num registro idêntico e isso pode ter um efeito alterador, modificador do comportamento da pessoa. Esta estratégia de psicologia inversa deve ser feita de uma forma bastante delicada, porque não sendo feita com esse sentido de mudar o comportamento da pessoa, ela pode ser vista como uma provocação ou um gozo, tentando ridicularizar aquilo que a pessoa está a dizer. Não é essa a ideia. A ideia é, de alguma forma, pronto, quase que num tom subtilmente bem disposto, brincar com a pessoa, pegando nesse tom desgraçadista, mas a pouco e pouco trazê-la para uma perspectiva mais positiva. Não é fácil, é de facto um procedimento complexo do ponto de vista comunicacional, mas é algo que vale a pena nós colocarmos no nosso horizonte. E por fim, uma quarta estratégia, que é uma estratégia que nem sempre é viável, mas isto porque muitas vezes essas pessoas que têm essa comunicação negativa, desgraçadista, catastrofista, etc., são pessoas que fazem parte da nossa vida e, portanto, não podemos descartá-las, não podemos ignorá-las. São pessoas que às vezes até precisam da nossa presença e do nosso apoio, mas se assim não for, então esta quarta estratégia, este quarto procedimento, é um procedimento que vale a pena considerar. E estamos a falar do afastarmos, distanciarmos. Não é o procedimento que se deve aplicar a pessoas que de facto necessitam da nossa ajuda, mas há outras pessoas pronto, que nós não precisamos fazer parte da vida delas, tal como elas também não precisam fazer parte da nossa vida. E por muito sensíveis que possamos ser, por muito bondosos que possamos ser, vale a pena equacionar esta possibilidade que é criarmos alguma distância, afastarmos. São pessoas que estão no... Nós estamos em caminhos diferentes e cada um vai fazendo o seu trabalho interior como pode e como sabe. Portanto, é importante lembrar que os nossos níveis de energia, a nossa paz interior, também é algo que nós devemos respeitar e zelar. Portanto, esta quarta estratégia que aqui vos queria deixar é uma estratégia, enfim, um procedimento que em alguns casos nós devemos considerar. Não vamos salvar a humanidade. Há pessoas que eventualmente, enfim, nós poderemos ajudar. Há pessoas que fazem parte da nossa vida e nós naturalmente estamos presentes. Mas há muitas pessoas que nem precisam de estar na nossa vida, nem nós precisamos estar na vida delas. Portanto, queria-vos deixar assim de forma muito resumida estas ideias, lembrando que de facto não é fácil, mas talvez isto vos ajude, enfim, a pensar um bocadinho sobre este assunto e eventualmente a reposicionarem-se perante algumas dessas pessoas que fazem parte da vossa vida. Muito obrigado pela pergunta, muito obrigado por toda a sabedoria que as pessoas também foram partilhando comigo em relação a este assunto e fica em aberto a possibilidade de lançar outra questão, sempre que eu achar pertinente, no sentido de partilhar a minha resposta, eu assim farei como estou a fazer agora. Tudo bom, ou melhor ainda, luz, paz e amor no coração. Obrigado.